Tem uma expressão do livro do Eclesiastes que para mim é uma expressão extremamente desafiadora. O texto vai dizer o seguinte, e eu vou tentar replicar na tradução do Eugene Peterson, que é a Bíblia a Mensagem, que o texto vai dizer assim, quando os dias forem bons, você está sendo chamado a comemorar. E quando os dias forem ruins, nós estamos sendo chamados a refletir. Algumas outras traduções dizem isso. Quando os dias forem bons, desfrute-os ou comemore-os. E quando os dias forem ruins, considere-os. Então, pensando sobre isso, sobre dias bons e sobre dias ruins, e mais especificamente sobre essa orientação de Salomão a respeito dos dias ruins, dizendo que nós precisamos refletir em dias ruins, eu comecei a pensar sobre quais seriam reflexões importantes em momentos difíceis, em dias ruins. Que reflexões a gente pode tirar de momentos assim desconfortáveis que a gente passa? Quais são as coisas que a gente pode aprender com esses dias que não tem uma cara boa, que não tem um jeito bom, onde as coisas que dá-se a impressão que elas não se encaixam, dias assim que você planeja, mas que correm muito fora, muito distante do seu planejamento. Ou dias de dor, de lágrima, de luto, de acidente, dias de perda financeira, dias de situações complexas, de discussões profundas. O que a gente consegue, quais são as reflexões possíveis desses dias ruins, desses dias difíceis? E eu encontrei, penso eu, 3 coisas importantes, 3 reflexões importantes. E a primeira delas, grave aí no seu coração, primeira reflexão que eu posso fazer em dias difíceis é que dias difíceis podem se transformar em proteções para o meu futuro. Eu já vou explicar como isso pode acontecer. Mas a primeira reflexão que você pode fazer quando você estiver passando por um momento difícil é entender que esse momento difícil ele pode se transformar em um agente de proteção para o seu futuro. Por quê, gente? Porque quando eu reflito sobre o meu dia ruim, que eu penso aonde eu errei, aonde eu acertei, quando eu analiso os fatos, quando eu penso sobre tudo que aconteceu, por mais dolorido que seja, a gente tentar prestar atenção em todos os detalhes, mas quando eu me proponho a essa reflexão de analisar o presente em todas as suas circunstâncias, essas informações, essas anotações, isso que eu vou extraindo desse momento difícil, acaba se transformando em uma ferramenta para o futuro. Porque quando você atravessar por algo no futuro, você vai ter as ferramentas necessárias daquilo que você já viveu. Então, esse dia ruim pode se transformar em uma proteção para uma experiência futura. Então, quando eu me proponho a esse tipo de reflexão, gente, daqui a um tempo você vai pensar, opa, eu já passei por isso. Então, se eu passei por isso, eu já sei o que fazer. Eu já atravessei por uma situação como essa. Então, se eu atravessei, eu tenho informações necessárias para saber lidar com aquela situação. Então, se eu posso dar um conselho para você, no dia difícil, tente registrar o máximo de informações que você conseguir. Tente lembrar, tente gravar aquilo que você está vivendo e pensar como é que eu atravessei por isso, como é que eu passei por isso, como é que eu suportei isso. Então, a primeira reflexão é essa. Dias ruins podem se transformar em proteção para o meu futuro. Lá na frente você vai lembrar das ferramentas que foram geradas aqui nesse tempo. E a segunda reflexão, baseada nesse pensamento de Salomão, nos dando essa orientação para nós refletirmos nos dias ruins, é que dias ruins são transitórios. Ou seja, eles não duram para sempre. E essa reflexão, para mim, talvez ela seja uma das mais importantes, porque geralmente quando a gente está atravessando um momento complicado, a nossa mente ela vai
potencializando aquilo. Quer ver uma coisa? Às vezes aconteceu, às vezes algo ruim ainda nem aconteceu, mas na nossa mente a gente já está imaginando como é que vai ser, quais serão as consequências, quais serão os desdobramentos disso. Então grave o que eu vou falar. Por melhor que seja aquilo que você está passando hoje, vai passar, é transitório. E por pior que seja aquilo que você está atravessando hoje, também vai passar, é transitório. É por isso que faz muito sentido aquela expressão bíblica que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu lembrei de um trecho da Divina Comédia, do Dante Alighieri, que ele faz uma expressão, uma imagem a respeito do inferno. Ele diz que o inferno é o lugar onde se perde toda a esperança. Então, como nós não estamos lá, quer dizer que aqui, agora, nós somos alvos da esperança. Ou seja, sempre terá um novo dia, sempre terá uma nova fase, sempre terá um novo tempo. E foi o profeta Jeremias que disse que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Ou seja, a vida está acontecendo, a vida está transicionando. Então entenda isso. No momento difícil, acho que a expressão mais poderosa que você pode falar com a sua boca é dizer: isso vai passar. E se você pode mesmo, entenda isso com toda a sua dedicação. Vai passar. Vai passar. Vai passar porque é transitório. Vai passar. E a última reflexão, das 3 que eu prometi para vocês aqui, reflexão sobre dias ruins, dias difíceis, é que dias difíceis são uma convocação a nós gerarmos um testemunho. Gente, quer ver uma coisa? Se você pegar a história de canções belas, canções maravilhosas, você vai ver que a maioria dessas canções maravilhosas foram produzidas em momentos difíceis. Se você pegar livros históricos, livros maravilhosos, livros inspiradores, você vai ver que a maioria desses livros foram escritos em momentos de muita dificuldade. Então, o dia ruim é um convite a eu gerar um testemunho glorioso. Nós cantamos uma canção que, se não me falha a memória, diz assim, que os mais belos hinos e poesias ou canções foram gerados em tribulação. Para você que tem uma inclinação poética, eu escrevo alguns poemas. E a maioria dos poemas maravilhosos que eu tive a inspiração de escrever ao longo da minha vida foram escritos nos momentos de maior dor. E no meio dessa última lição que eu estou dividindo com vocês aqui, que o dia ruim ele pode ser transformado em um testemunho, e esse testemunho pode abençoar outras pessoas. Eu lembrei de uma experiência, hoje eu lembrei disso, que a gente teve com o nosso filho mais velho. Hoje ele completou 4 anos, mas dentro desses 4 anos que ele completou, 3 anos a gente viveu dias extremamente complicados. Experiências das quais geraram marcas profundas na gente. Nosso filho lutou, ainda luta, só que hoje não no mesmo quadro, mas durante 3 anos eu posso contar nos dedos quantas foram as noites que ele conseguiu dormir a noite inteira. Isso para uma criança é algo muito complicado. E agora no ano passado, no início do ano, que o meu filho conseguiu usar pela primeira vez uma regata, porque infelizmente ele tinha que usar uma blusa quase que geralmente de manga comprida, e a gente ainda tinha que colocar uma luva nele com uma fita para que ele não retirasse essa luva e não coçasse as mãos e os braços até sangrar, porque ele tinha uma alergia que o incomodava demais. E uma das coisas que marcou, uma mensagem que marcou a minha vida e a vida da minha esposa, mesmo nesse período de muita dor, foi uma vez que nós estávamos ali umedecendo ele
porque havia algumas noites que eram muito quentes que nós tínhamos que meio que molhar o pijama que ele estava utilizando. E um dia minha esposa disse assim: isso ainda vai virar um grande testemunho. E quando ela falou aquilo, eu entendi que naquele momento ali, uma história linda estava sendo escrita. Uma história de resistência, uma história de alguém que mesmo no meio da dor, mesmo com pele enfaixada, mesmo com todas essas dificuldades, mas havia uma esperança dentro da gente, que em algum momento, que logo, aquela situação não faria mais parte da nossa vida. Então, gente, nosso dia ruim, nosso período ruim, ele pode se transformar em um testemunho. E hoje, quando um pouquinho antes de entrar nessa live, ele estava aqui do meu lado, mexendo, brincando, falando, com uma camiseta manga curta, usando bermuda. E eu pensei, hoje, tudo aquilo que a gente passou se transformou em um testemunho. Então, gente, você que ouviu isso que eu dividi com vocês aqui, isso que você está vivendo talvez hoje, Deus está escrevendo um testemunho. Deus talvez está gerando um livro disso tudo. Está inspirando uma canção, está inspirando uma mensagem, uma pregação. Dias ruins podem se transformar em ferramentas. Né? Eu lembrei de uma canção, que se não me engano é do Rodolfo Abrantes, que ele disse assim que das minhas feridas tenha poder para curar. Isso é maravilhoso. Outra música dos Arrais que diz assim: torne o meu sofrimento em testemunho. E baseado nessa reflexão, nessas 3 reflexões possíveis em momentos ruins, eu quero agora, nesse finalzinho de live, poder orar por você, para que Deus te auxilie, te ajude, te dê graça, te dê resistência, para que Deus possa, mesmo nos momentos de maior complexidade, você possa ter essa firme esperança que isso vai passar e que isso vai virar um testemunho. É por isso que Salomão disse isso: nos dias ruins, reflita. Deus está nos chamando à reflexão. Deus está nos conduzindo a um caminho de reflexão. Durante o dia hoje, muitas pessoas me pediram oração. E eu quero usar agora esses pequenos minutos aqui para poder orar por você, orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelos processos que você está passando, e que você saia dessa live com essa consciência. Deus está gerando um testemunho. Se você puder, feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço pela tua fidelidade, pelo teu amor. Nos ajuda a refletirmos nessa experiência do dia ruim. Nos auxilia, nos dá graça a confiarmos que a firme esperança está nos sustentando. Tu és a nossa âncora. Tu és aquele que nos segura, nos ajuda. Há tantas pessoas que me pediram durante esse dia para que eu orasse por elas. Alcança cada um delas, Senhor. E nos ajuda a, mesmo nas horas mais difíceis, termos a confiança que coisas boas e grandes estão sendo produzidas no meio disso tudo. Torne o nosso sofrimento em testemunho.
e faz algo especial com a experiência que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Senhor.